bom dia, a paz do Senhor Jesus, como estão? Graças a Deus estamos aqui para mais um devocional. Estou em missão ainda em São Paulo, muita saudade da minha igreja, dos meus irmãos lá da igreja presbiteriana também, independente de Búzios, saudade de todos, né, lá de Búzios, mas Deus é bom, Ele dá todos os nossos caminhos, né? Deus vai nos guiando em tudo aqui, tem feito coisas maravilhosas, teve muito mover aqui. E para a honra e glória do Senhor, eu ganhei a vida daquele que eu mais queria para Jesus, né? Que foi o meu pai. Então ele foi tocado pelo amor de Deus, né? Deus tocou no coração, porque a gente tem que falar do amor, testemunhar, né? Tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, principalmente para a nossa família. Porque seria muito triste. Imagina o dia se nós subirmos e vermos todos aqueles, né, da nossa família lá embaixo, porque você não tomou uma atitude, você não falou do amor de Deus para essas pessoas, né? Claro que não pode ser aquele cristão, né, aquele crente chato, ficar ali falando, não é isso. Quando você tem a oportunidade de falar, né, as pessoas observam em você, é o que eu falo, aonde nós estivermos, primeiro tem que chegar Jesus, o perfume dele, e depois nós. É aí que a gente entende aquela palavra, né? Que saia tudo de mim e venha tudo de ti, Senhor. Bom dia, Raquel, a paz do Senhor, amada. Olha, tá sendo uma bênção, coisas maravilhosas, eu tô muito feliz, né? E não foi na igreja que eu ganhei conversando com ele, né? Mas já é o primeiro passo. A semente de Deus, do nosso Senhor Jesus, foi plantada no coração daquele que eu honro demais, que é o meu pai, né? Que ainda não eu não fui criada num lar cristão, como todos sabem. Minha família tem todos os tipos de linhas, né, espirituais, religiões, respeito todos eles, mas eu testemunho todos os dias o que Deus faz na minha vida para que essas almas sejam libertas. Aqueles que precisam ser libertos serão libertos, e aqueles que precisam, né, conhecer do amor de Deus, nós carregamos conosco, né, a verdade, com a nossa verdade, com o nosso testemunho, a gente consegue tocar no coração. A gente só fala, e o Espírito Santo é quem faz todo o trabalho, né, de trazer essa pessoa para próximo, de trabalhar o coração e de conhecer mais ainda do amor dele. Hoje a palavra é Naum 1, versículo 15. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Exatamente isso, essa palavra tem tudo a ver com essa minha vinda aqui para São Paulo, porque eu pedi 3 sinais para Deus, eu não queria sair de Búzios, né? Apesar de eu ter tido alguns sonhos que eu fiquei assim, será que vou, será que não vou? Senhor, me dá 3 sinais. Ele me mandou os 3 sinais, ele me mandou a bênção completa, ele me mandou tudo para estar aqui. Então, as coisas de Deus são completas, não tem dúvida, e ele dá toda a direção, ele manda a providência completa. É muito lindo quando você anda em obediência a ele, né? E aí eu vim aqui justamente, né, para anunciar as boas novas para minha família, porque eu creio que esse é o tempo que Deus quer o despertar de todas as pessoas, né? Para aqueles que já conhecem do seu amor, primeiro você tem que fazer o quê? Arrumar a sua casa. Primeiro é você é a igreja de Cristo, fora dela também, né? Então, você não pode ter um comportamento cristão somente dentro da igreja, você tem que ser igreja fora da igreja também. Você tem que carregar a igreja com você, né? E aonde você coloca a planta dos pés, Jesus tem que chegar nesse lugar, você tem que anunciar as boas novas, né? Não pode ser chato, né? Religioso, vamos dizer assim. Graças a Deus isso não acontece com a gente, mas a gente tem que falar a verdade. Quando uma pessoa fala alguma coisa contrária à Bíblia,
Você precisa defender Jesus, porque você lê a palavra, você estuda a palavra todos os dias, e as pessoas, até mesmo aquelas que são cristãs, né, que muitas vezes frequentam a igreja, mas elas não leem a palavra. Elas não sabem o que está na palavra, e determinados comportamentos que elas fazem não condiz com uma vida cristã, né? Fofoca, por exemplo, é uma coisa que não condiz com uma vida cristã. É um pecado, né? Então, assim, tem várias situações, às vezes você vê na televisão, né, líderes religiosos abençoarem coisas também que são contrárias à Bíblia. Então você não pode, você tem que defender a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela é imutável. Deus não permite que haja qualquer alteração na Bíblia. Então tudo aquilo que for contrário a ela é engano, né? E tem pessoas que, por não ler a Bíblia, por não conhecer a palavra de Deus, cai engano até mesmo dentro de igrejas e acaba falando besteira por ignorância, né? Então, quanto mais você souber da palavra, quanto mais você mergulhar nos estudos da palavra de Deus na Bíblia, menos as pessoas não vão conseguir te enganar. Você vai conseguir defender o Evangelho da forma que Jesus quer que a gente defenda, né? Então, essa palavra é perfeita, a que veio hoje para esse nosso estudo. Naum 1, versículo 15. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Aqui nós vamos falar do calçado com o Evangelho da Paz. Nós vamos aprender por meio desse texto sagrado que os portadores, né, das boas novas de Cristo, do Evangelho da Paz, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, são os verdadeiros mensageiros da paz. Você é um mensageiro da paz. Se você conhece a palavra, Deus vai te capacitar para você ser calçado com o Evangelho da Paz e levar as boas novas. Esse é um compromisso que nós temos com o Senhor, né? Nós somos os verdadeiros mensageiros da paz do nosso Senhor Jesus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a intenção é despertar as pessoas para que elas sejam salvas. Os pés do pregador do Evangelho, ele caminha anunciando a paz, e o príncipe da paz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só ele detém esse título, essa honra e essa glória. Cristo, só ele pode oferecer isso. E ele nos deixou essa paz. Ele nos deixou essa paz como um legado perpétuo. É perpétuo e eterno. Vamos ver duas situações sobre calçar o Evangelho da Paz. Primeiro, a conexão entre os pés do pregador e a paz. Ao longo das Escrituras, a gente percebe uma grande conexão, né, entre os pés do pregador e a paz. Em Isaías 52, versículo 7, o profeta Isaías ele já disse anteriormente: quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, nós precisamos falar: o nosso Deus vive, o nosso Deus reina. Creiam nisso. Vai deles, né, pelo livre-arbítrio escolher qual o caminho seguir, mas nós somos testemunhos da verdade. Desculpe. Nós somos testemunhos da verdade de Deus. Testemunhos vivos. Nós carregamos a fonte de água viva dentro de nós. Em Mateus 10, versículos 11 a 14, o Senhor Jesus ele também estabeleceu uma conexão entre os pés do pregador e da paz. Ele disse lá em Mateus: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes. Nossa, essa palavra veio... Hoje você vê que Deus fala conosco, Ele falou comigo, né? Através dessa palavra poderosamente, que é o que está acontecendo aqui. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí
até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se ela não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Meu Deus! Na cidade de Antioquia, da Pisídia, após a rejeição do evangelho, Paulo e Barnabé, eles também obedeceram ao ensino do Senhor Jesus Cristo, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés. Está lá em Atos 13, versículo 51. Em Romanos 10, versículo 15, Paulo também cita a profecia de Isaías, dizendo: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam o nome do Senhor Jesus Cristo, da verdade sobre o Evangelho, da Bíblia, da palavra, da fonte de água viva. Em Efésios 6, versículo 15, Paulo também nos aconselhou a ter calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Por quê? Porque Deus nos escolheu, nós somos escolhidos. Deus nos libertou. Como eu disse, eu não nasci num lar cristão, eu era ignorante, eu era cega espiritualmente. Quem me libertou foi o Senhor Jesus Cristo. Eu orei, eu pedi a Deus: Senhor, me mostre a verdade. Se isso for de Deus, me mostre. Se não for de Deus, arranca. Ele fez exatamente aquilo que eu pedi. Eu pedi para que Ele me mostrasse, porque Ele veio, se fez presente. Eu não fui levada por alguém. Foi o próprio Deus que me mostrou o passo a passo. Então, como vocês vejam, Deus nos escolhe. Nós somos escolhidos, nós somos filhos amados, filhas amadas, para sermos embaixadores do reino, embaixadores da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse mundo sem Ele é um mundo que já é do maligno, esse mundo vai ter fim. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Vai chegar um momento que eles vão querer ouvir, mas não vai ter mais igreja, não vai ter mais pregador da palavra, todo mundo já estará na glória com Ele. Nesse momento eles vão querer saber e eles não poderão mais, porque o tempo da graça é esse, o tempo da misericórdia é essa. Aqueles que perderem o time, aqueles que perderem esse despertar, infelizmente, passarão por situações que eles vão desejar a morte e não vão conseguir morrer, né? Como está lá, escrito na Bíblia. Então, nós somos os embaixadores da paz de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 20, Paulo afirma que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. É o Senhor que intercede por nós. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O termo embaixador, ele sugere a ideia de que alguém é enviado no lugar do seu presidente ou rei, como um representante, como um procurador. Você está indo em nome dele. Você foi escolhido por ele para ser um embaixador, um representante do Senhor Jesus. Existe honra maior nesta terra do que ser um escolhido para falar, para ser um embaixador do reino. Você é representante do Senhor Jesus Cristo, do príncipe da paz, do rei da glória. Não existe cargo maior nesta terra nem no céu. Ele é o rei dos reis aqui na terra e lá no céu. E você é um escolhido para anunciar a mensagem dele, com a verdade, para defender esse santo nome, para defender tudo que provém dele. Porque se você defender, se todos defendessem esse evangelho da paz, esse mundo não seria o que seria. Ele pagou um preço alto, ele pagou com sangue pela nossa paz. Mas o mundo se perdeu, né? Infelizmente, estamos aqui para sermos representantes dele.
e defender até o fim, mesmo que nós sejamos contrariados, reprimidos, rejeitados, caluniados, perseguidos, porque isso já acontece. Comigo já acontece, pelo menos, né? Todas as formas. De todas as formas. Vai vir energias contrárias sobre nós, mas isso, creiam que a paz, ela existe dentro de nós. Quando Jesus estava no barco, havia uma turbulência terrível, mas ele estava dormindo e todos ficaram atribulados. Ele veio, e essa passagem nos mostra que, se nós estivermos na presença de Deus, pode vir o que for, pode vir a tribulação que for, nós vamos enfrentar, nós vamos ter força e nós vamos ter paz. O barco vai sacudir, o navio pode ser que ele vire, pode ser que a tempestade pode ser tremenda, mas nós estaremos dormindo, descansando, porque nós temos o príncipe, o rei da glória, que nos defende e que nos protege. Nossa, aqui eu peguei. A poluição é real, gente. A diferença do ar, né, de onde eu estava, que lá eu moro praticamente dentro de um parque, né? E aqui é real. Aí eu tô com essa tosse aí que não, em nome de Jesus, vai sair. Por causa da poluição, diferença do ar, acredita? Mas em nome de Jesus serei curada. E vamos seguir assim mesmo, com tosse ou sem tosse, né? Então, nós somos embaixadores de Cristo. Creia nisso, você é um embaixador de Cristo. Você foi nomeado como representante do Rei da Glória. Se vista desse título, porque foi o Senhor quem determinou. Todos aqueles que carregam a Santa Igreja dentro dela, que é a igreja dentro e fora da igreja, são os embaixadores de Cristo. São representantes deles. E aonde vocês forem enviados, a paz dele vai ser instalada naquele lugar. Se as pessoas não aceitarem essa paz, faça aqui o que está aqui. Sacode os pés e sai. Foi plantado. Se a pessoa não quiser, aí é ela com Deus. Você já fez a parte que o Senhor pediu para você fazer. O termo embaixador, então, ele segue a ideia de um enviado no lugar de alguém. Você foi enviado no lugar de Deus, no lugar do Senhor Jesus Cristo. É uma honra que não tem igual neste mundo. Então, os embaixadores são os enviados no lugar do Senhor Jesus, do Rei Jesus, né? Os homens rebeldes, para oferecer-lhes a condições de paz. Você é enviado a lugares de rebeldia, a pessoas rebeldes, para justamente anunciar a paz. Quando os rebeldes não aceitam as condições de paz, só lhe resta o quê? O juízo. Então vai vir o juízo sobre eles da parte de Deus. O Senhor, pela misericórdia e pela graça, enviou o seu escolhido para anunciar a paz. Se eles não aceitarem, sacode os pés, tire a poeira dos pés, saia e vá você com a sua paz. A eles cabe apenas o juízo de Deus. E aí agora é com Deus, não é? Então é assim que a gente tem que se comportar. Não devemos discutir, não devemos fazer nada, né? Muito embora o inferno se levante, né? E aí também é testado o nosso domínio próprio, né? Nosso fruto do Espírito. Então, mas é isso que nós devemos fazer, plantar a paz e sair. Quando os rebeldes não aceitam as condições de paz, só lhe resta o juízo. Isso não vem por mim, não sou eu que estou falando isso. Está lá em Mateus 10, versículo 15. Quando os rebeldes não aceitam as condições de paz, só lhe resta o juízo. Todo mundo vai chegar nesse lugar do juízo de Deus. Andando com Jesus ou não andando com Jesus. Todo mundo vai chegar no juízo. Todos, sem exceção. Daí o ato simbólico de o pregador sacudir o pó dos pés em testemunho contra aqueles que não querem a paz oferecida pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso também está testificado lá em 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 a 9.
Em Lucas 14, versículos 31 e 32, de 31 a 32, o Senhor Jesus ele citou o exemplo de um embaixador enviado por um rei que pede condições de paz e se submete a outro rei muito mais forte que ele. Como embaixadores da paz de Cristo, conforme testifica Romanos 12, versículo. Ele nos entregou o ministério da reconciliação, conforme está em 2 Coríntios 5, versículo 18. Para nós oferecermos, né, as condições de paz oferecidas por Ele, pelo nosso Senhor Jesus Cristo à humanidade. Por quê? Para quê? Para que seja restabelecida novamente a aliança dele com os homens. Restabelecida a paz com Deus. Está lá em Romanos 5, versículo 1. Todavia, né? Caso as pessoas recusem essa paz, recusem a mensagem de paz, uma vez que eles estão desobedecendo o evangelho de Cristo, desobediência, não andam conforme a palavra, estão em desobediência. Se você não cumpre a palavra, você está em desobediência. Uma vez que desobedecem ao evangelho de Cristo, elas serão banidas da presença do Senhor. Isso está em 2 Tessalonicenses 1, versículo 7 e 8. Já imaginou você ser banida da presença de Deus? Pode acontecer a pior coisa com você nessa terra, mas a coisa mais terrível que possa acontecer na sua vida é ser banido da presença do Senhor Jesus. Meu Deus! E a paz de Cristo, ela será estabelecida de forma universal por meio do poder e da força do nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua segunda vinda, que está próxima, está chegando para reger as nações. Então, para nós que somos calçados com o Evangelho da Paz, o Senhor nos envia, muitas vezes em casas, em lares, às vezes até na nossa família. Essa missão que eu estou aqui é para isso. Eu fui calçada pelo Evangelho da Paz para anunciar as boas-vindas dentro da minha família. Pessoas afastadas, pessoas que não conhecem, pessoas que às vezes até, né, falam mal de Deus, da igreja. Eu fui como representante do Senhor. Se quiserem se despertar, ok. Se não quiserem, Deus já fez a parte dele da misericórdia. Já foi tentar plantar paz. Se essa paz não for aceita, sacode os pés e bora. Porque a graça está nesse calçado. O Senhor ainda está no tempo da graça, que é o favor imerecido. Nós fazemos coisas erradas, nós seguimos falando, debochando muitas vezes, né, do nome de Deus, mas ainda assim o Senhor ainda tem amor e misericórdia por essas pessoas. Envia os seus para que elas sejam despertas, sejam tiradas as vendas dos olhos. Mas se não aceitam, aí cabe o juízo. E caso desobedeçam esse evangelho, o resultado é esse. Serão banidas da presença do Senhor Jesus. Eu acho que não há coisa pior nesse mundo do que você ser banida da presença de Deus, do seu Criador, do Pai amado, daquele que protege, né, a sua vida, a sua família, aquele que te deu a vida. Por mais que o mundo esteja tentando tirar o foco de Deus e colocar o foco, né, no engano, nós sabemos, nós que fomos despertos, nós sabemos que Jesus vive, que Deus é real, porque Ele fez por nós. Nós vivemos milagres. Então, em sua segunda vinda, o Senhor Jesus, ele vai reger as nações. Ele vai vir com juízo. Está lá em Zacarias 9, versículo 10 e Apocalipse 19, versículos 11 e 16. Tudo que eu falo aqui para vocês,
queridos e amados irmãos, vocês confirmem na Bíblia. Porque a forma de você saber se uma pessoa que está lá no púlpito, um pastor, um evangelista, uma pessoa que está na internet falando sobre isso, a forma de você saber se aquela pessoa é de Deus ou não, se ela está falando a verdade ou não, é indo na Bíblia para confirmar aquela palavra. Então, tudo que eu falo aqui para vocês, eu estou dando os versículos da Bíblia para que vocês possam ir lá e confirmar. Isso vai sendo gravado na sua mente também. A única coisa é consultando esses versículos que estão sendo citados. A pessoa que é usada por pedidos, se vocês forem bem recebidos, a paz ficará naquele lar. Se você não for bem recebido, leve a sua paz consigo. Sacode a poeira dos pés e vai. Porque Deus tem outra missão maravilhosa para você, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.